Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mas esta quarta-feira estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero iniciar o estudo de hoje com um louvor que diz assim: tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores, pois em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu espero em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso confiar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu espero em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. Te adoramos, Senhor, e porque confiamos em ti, é que permanecemos olhando para o alto, que permanecemos, Senhor, confiando que a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas se cumprirá, que a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz e traz transformação para as nossas vidas. Nós confiamos no teu infinito amor, nós confiamos na tua bondade, nós confiamos na tua misericórdia, nós confiamos na tua provisão, Senhor, sobre as nossas vidas, e por isso nesta noite te exaltamos. É
bom poder confiar em Ti, Senhor. Te peço, Pai, visite, Senhor, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que não sabem em quem confiar. Pai, nos ensina a apresentar ao Senhor como alguém confiável para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, nos ensina a anunciar o Senhor, a Sua palavra e o Seu propósito de vida eterna àqueles que nos cercam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti nesta noite, por esta oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Visita, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando nesta noite. Meu Senhor, seja no lar dos nossos irmãos. Meu Pai, trabalhe naquilo que eles necessitam. Meu Senhor, repreenda, Pai, toda investida do inimigo contra as famílias. Aqueles lares, Pai, que estão vivendo dificuldade, que estão vivendo, meu Pai, situações, meu Senhor, de perseguição, de opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos nesta noite. Visita estes lares e faz a Tua obra poderosa, porque o Senhor é poder, o Senhor é poder, não há quem possa resistir à Tua presença, e por isso nós Te glorificamos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, meu Pai, onde houver um filho Teu, visita nesta noite, visita com cura, visita com libertação, visita com provisão, visita, Senhor, com novos sonhos, visita com estratégias. Visita, Senhor. Pai, transforma-nos por inteiro. Nós Te clamamos nesta noite, confiantes, Senhor, de que quando a Tua igreja clama, o Senhor responde. Obrigada por tudo, Paizinho. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero saudar o pastor Carlos, a pastora Rosana que está conosco, né? Que o Senhor, pela Sua infinita misericórdia e graça, os encha com renovo, com consolo, com restauração, com coragem para continuar marchando nesta terra, fazendo a diferença nesta nação. Eu quero também apresentar a Bispa Emília, agradecer a Deus pela vida da sua filha, né? E porque ela não tem largado a mão do arado. Hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus. Estamos aí fazendo uma visitação a este Evangelho, né? Mateus, que apresenta o Senhor Jesus como o Messias prometido. Este Evangelho que foi escrito, né, para esta igreja recém-convertida, para manter os ensinamentos, para trazer à luz daqueles que conheciam apenas a lei, o ensinamento de Jesus, para que eles pudessem fazer esta comparação, este contraponto. Apresentaremos nesta noite um dos trechos mais conhecidos deste evangelho, que é o trecho do capítulo 11. Eu já quero iniciar lendo esse trecho, que são os versos 28, 29 e 30 do capítulo 11, que vai dizer assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em tempos em que muitos estão aí com o seu coração atribulado, sem descanso, sem paz e sem salvação, o Senhor Jesus apresenta aí a oportunidade, né, de receber salvação, de aprender dele, aprender através de um discipulado, passar pelo processo com Jesus e ainda servir sobre o mesmo jugo com o Senhor. O jugo aí vai se referir à instrução sob disciplina. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, venha receber salvação, eu tenho salvação para você, aprenda de mim,
partir dos processos que a vida vai lhe trazer, mas você precisa passar por esses processos como eu passei. Aprenda de mim, com disciplina, com esforço, com comprometimento, porque a vitória é garantida. Esse certamente é um dos trechos mais conhecidos, né, deste evangelho. Nós costumamos citá-lo muito nas congregações e precisamos lembrar do real sentido destas palavras, né? Nós precisamos compreender que a paz que excede todo entendimento é o Senhor Jesus. Estar nele, né, estar ligado a ele nos garante lugar de repouso, lugar de descanso. E o Senhor, ele é comprometido conosco, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, nunca mente, não volta atrás. Somos nós que temos a tendência a abandonar, a deixar os projetos do Senhor, os projetos que ele tem sobre a nossa vida, os projetos que ele tem sobre a nossa casa. O homem tem a tendência sempre de olhar para trás, mas o Senhor quer que nós prossigamos, precisamos prosseguir, precisamos avançar, cada um com as armas que o Senhor lhe deu. Precisamos permanecer olhando para o alvo que é Cristo Jesus. E a partir do capítulo 10, né, a partir deste capítulo, nós temos aí um segundo discurso de Jesus, o segundo grande discurso de Jesus. Vai iniciar uma nova fase no trabalho de Jesus, no seu ministério, porque quando ele convida, ele faz o convite, o chamamento aos 12 apóstolos, e lhes dá autoridade para expulsar demônios, para curar doentes, né? E nestes capítulos, a partir do capítulo 10, nós vamos estudar hoje do capítulo 10 até o capítulo 12, né? Os capítulos 10, 11 e 12. E nestes capítulos o Senhor, ele vai apresentar os 12, autorizá-los, né, para libertar, para curar, assim como ele tem feito conosco. O Senhor Jesus vai falar de perseguição, né? Ele vai falar de permanecermos com ele sem negá-lo. O capítulo 11 faz aí uma comparação entre o ministério de João e o ministério de Jesus, dois ministérios que foram rejeitados por muitos, porque as pessoas não entendiam esses ministérios, e até hoje muitos não entendem, né, o ministério de Jesus. No capítulo 11 nós temos também uma breve oração do Senhor, né? Ele faz aí uma breve oração e um convite. No capítulo 12, ele vai contrapor os fariseus, ele vai começar a dizer e se revelar como o Senhor do sábado, porque os fariseus, nós já falamos sobre eles eram muito cautelosos, eles eram muito dedicados, zelosos pela aplicação da lei, e deixaram de vivenciar a lei como ela verdadeiramente era. Eles deixaram de compreender a lei como algo a serviço do povo para aproximá-los do Senhor. Os fariseus começaram a apresentar a lei como um jugo pesado que ninguém podia cumprir, né? E começaram a se exaltar por conta disso, e eles queriam destaque, eles tinham todas as respostas, eles tinham a consciência de tudo, eles eram detentores de todo o saber e passaram a oprimir o povo com isso. E o Senhor Jesus vem para trazer a libertação desse jugo que estava sendo colocado sobre o povo. Nós também precisamos viver longe do jugo que nos afasta do Senhor. Precisamos nos desprender daquilo que nos afasta de Cristo. Precisamos fazer a cada dia uma varredura nas nossas vidas, uma reflexão. Assim, quando nós a paz do Senhor, Oberagleide, como a cada manhã nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor, né? Não porque ela esteja fragilizada, mas para que lembremos o quanto
Jesus é importante para nós, né? Qual é o lugar dele nas nossas vidas e como nós vamos tomar a decisão a cada dia, porque as nossas decisões vão ser permeadas por aquilo que nós aprendemos com o Senhor, né? A Bíblia vai dizer também, nós vamos ver aqui nesses versículos, nesses capítulos, que a boca fala do que o coração está cheio. E nós precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar cheios de Jesus, precisamos estar preenchidos com esse Espírito Santo que quer fazer morada completa nas nossas vidas, para que tomemos decisões acertadas. Amém? Então vamos prosseguir aqui com a leitura de alguns trechos do capítulo 10, amém? De Mateus. No capítulo 10, o verso 1 de Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos: André, Tiago e dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Estes homens, né? O que é que nós sabemos acerca destes homens? Esses 12 homens que foram escolhidos pelo Senhor, não à toa, né? Com o propósito de estar aí compartilhando esta mensagem, aprendendo diretamente do Mestre e fazendo ser conhecido o seu ministério. Estes 12 homens, né? Entre eles pescadores, havia cobrador de imposto, havia aquele que é considerado um nacionalista, né? Ele é chamado também de Zelote, e acredita-se que ele era dos soldados do exército que resistia, né? Queria expulsar os romanos, né? Não aceitava que os romanos estivessem ali dominando aqueles povos, aqueles lugares, né? Tinha o tesoureiro, que era Judas. Então Simão Pedro era um pescador, e nós conhecemos Pedro, muitas vezes lembramos apenas da sua impulsividade, né? Da sua cólera, da sua forma muitas vezes ríspida de reagir, e deixamos de lembrar o grande evangelista que ele se tornou, né? Pedro foi experimentado verdadeiramente, porque em situação que eu nem consigo imaginar, né? Como eu faria se fosse eu que estivesse ali e tivesse negado a Jesus, né? Como aconteceu com Pedro. Pedro, ele precisou se lembrar dos ensinamentos de Jesus e buscar força interior para prosseguir mesmo diante dessa dificuldade. A vida que esses discípulos levaram junto a Jesus, elas têm muito a ensinar para nós, né? Quantos de nós, em muitas situações, negamos ao Senhor e nos posicionamos de forma como se não fosse necessário, né, voltar atrás. O que eu fiz tá feito, tá tudo bem. Não, Pedro, ele viveu essa situação, mesmo tendo sido alertado antes pelo Senhor, mas se levantou com força e foi grande pregador entre nós, né? André, que é irmão de Pedro, também pescador. Só pescador temos Simão Pedro, André, Tiago e João, né? Filhos de Zebedeu, que eram chamados também filhos do trovão. Eles foram considerados ambiciosos por alguns, né? Mas logo depois Tiago, ele se mostrou uma pessoa muito comprometida com o evangelho, e João, um grande evangelista, né? Que escreveu aí esses relatos maravilhosos para nós, e se tornou aquele que é considerado o discípulo mais amoroso. Filipe é conhecido também pescador, conhecido como o questionador. Bartolomeu,
conhecido por ser honesto e sincero, Tomé por ser corajoso e também por duvidar, né? Não podemos esquecer essa característica aí que a Bíblia nos apresenta de Tomé, né? Ele não estava presente na sala como quando Jesus visitou os seus discípulos, e quando ele chegou ele duvidou que tivesse acontecido, e na aparição seguinte do Senhor Jesus, o Senhor lhe mostrou as mãos, né, furadas. Mateus, o cobrador de impostos, que é quem escreve este evangelho que nós estamos estudando. Tiago, filho de Alfeu, nós não sabemos a sua profissão, né? Tadeu é o Judas, né, que não é o Iscariotes, é filho de Tiago, também de profissão desconhecida. Simão, o nacionalista, né, de profissão desconhecida, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né, era traiçoeiro, considerado como traiçoeiro, ambicioso, e ele era tesoureiro, certo? Então, essas são características rápidas que eu posso trazer acerca dos apóstolos, imaginando que nós não podemos observar os seres humanos, né? Nós que aprendemos que Jesus transforma, não podemos ver os seres humanos, não podemos ver os irmãos, aqueles que nos cercam, apenas por uma característica momentânea, porque nós cremos que Jesus transforma as vidas, né? Como ele transformou Pedro, né, para ser um grande pregador, como ele transformou João e fez dele um homem tão amoroso e tão próximo ao ponto de na cruz dizer que ele tomaria conta de Maria, né? Aí está a sua mãe, eis aí o seu filho, né? O Senhor Jesus, ele deixa Maria aos cuidados de João. Então, nós precisamos compreender que nós estamos em processo, enquanto estivermos aqui, estamos em processo diante do Senhor. E nós vamos ler aqui trechos, né? O trecho que se refere à árvore boa. A árvore boa, ela dá frutos bons, né? Então a árvore vai ser conhecida pelos seus frutos. Nós precisamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água que dão frutos, e frutos para alimentar outras pessoas, frutos de vida, porque a árvore que não dá fruto, ela não presta, é cortada e lançada ao fogo, né? Precisamos ter esse cuidado. Então, no capítulo 10, inicia aí a primeira missão, né, do Senhor Jesus junto aos seus 12 apóstolos, e o Senhor envia eles para anunciar primeiro ao povo judeu. O Senhor orienta eles primeiro a visitar os judeus, e só depois, lá no final de Mateus, aqui Mateus vai citar que o trecho que nós conhecemos, né? Costumamos dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, apesar de já sabermos que esta tradução ide, ela não é a tradução mais fiel, deveria ser indo por todo mundo, né? Enquanto estivermos indo, se indo é uma palavra que vai se referir a processo, a caminhada, né? Enquanto estiver em movimento, não é nada estanque, não é nada parado, né? Por isso que percebemos que o evangelho, ele para crescer, nós precisamos ir, avançar, estar em movimento. Quando ficamos parados, o evangelho para de crescer, né? E foi necessário, né, que eles recebessem poder para depois serem dispersados, ainda que fosse por meio de perseguição. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. Então, a perseguição, ela também serve para me tratar, para lhe tratar, para nos aproximar do Senhor e para difundir o evangelho em lugares que nós não iríamos se não houvesse perseguição, né? Precisamos refletir acerca disso. E eu trago esse ponto porque a partir do verso 16, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre a perseguição, ele vai trazer aí alguns elementos. Ele recomenda
que os seus discípulos sejam espertos, né? A partir do verso 16, que confiem em Deus, né? E que eles precisavam estar atentos porque a perseguição não era por causa deles, era por causa de Jesus. Precisamos entender que as coisas acontecem nas nossas vidas não é porque somos maus ou porque somos bons, é porque levamos o nome de Jesus, né? O verso 24 do capítulo 10 diz assim, ó: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. Então ele está dizendo para eles, ó, se estão fazendo assim comigo, imagine com vocês. Mas não se deixem levar pelo que vocês estão ouvindo. Não se deixem enfraquecer por aquilo que vocês estão ouvindo. Porque ele vai dizer mais à frente, né? Não tenham medo, verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios de seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. É o convite a confiarmos no Senhor, né? No cuidado de Deus, no zelo do Senhor, na proteção do Senhor sobre as nossas vidas, e o convite a confiarmos de que só acontece na minha e na sua vida aquilo que for permissão de Deus. A partir do verso 32 do capítulo 10, ele vai falar sobre confessar e negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Lembre que o Senhor está falando aí num contexto em que ele está sendo visto por muitas pessoas, né? Porque a multidão, ela não deixava o Senhor Jesus, e os fariseus estavam ali sempre cercando o Senhor. Principalmente os fariseus estavam sempre cercando o Senhor para pegá-lo em alguma falta. Então ele vai trazendo esse discurso para trazer a reflexão sobre o povo. Olha, se você diz aí que eu estou servindo a Beelzebul, que eu estou fazendo esses milagres, né, e os meus discípulos também estão fazendo esses milagres em nome de Beelzebul, você está negando, né, a minha presença, o Espírito Santo que opera, que está em mim. Você está negando o meu nome. Se você diz que eu não sou o Messias, se você diz que eu não vi, eu também vou negar te negar diante do meu Pai, né? E ele vai falar que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E esse trecho é um trecho bem interessante porque nós que acompanhamos, né, o que chamamos de igreja perseguida, nós podemos perceber ainda nos nossos dias o cumprimento desta palavra, né? Ele diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Ele está falando aqui da disputa que há entre aquele que aceita o Senhor Jesus, aceita o novo caminho, e aquele que vive ainda debaixo das tradições, né? Essa disputa que acontece nos lares, quando um aceita o Senhor, principalmente nos lugares, né, nas nações, e que o evangelho não pode ser pregado abertamente, esta palavra se cumpre ainda todos os dias. E o verso 39 diz assim: quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida
verdadeira. Que vida verdadeira é essa? A vida que é em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que nos afasta do Senhor para vivermos esta vida verdadeira nele. E ele fala de recompensas. Olha, quem recebe, verso 40, quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Ele está falando aqui do tratamento, do cuidado que precisamos ter, né, uns com os outros, naquele momento de maneira especial. As pessoas que estavam ali recebendo, aqueles que estavam sofrendo perseguição, né, eles receberiam também galardão da parte do Senhor. A partir do verso 11, Mateus vai apresentar algumas das reações ao trabalho de Jesus, né? João, ele envia alguns dos seus discípulos, ele está preso, mas envia alguns dos seus discípulos para conversar com Jesus, né? E as pessoas, quando a gente faz a leitura deste capítulo, nós percebemos que muitas cidades, apesar de verem, de perceberem os milagres de Jesus, né, de presenciarem os milagres de Jesus, elas ainda não criam. E o Senhor Jesus vai dizer que haverá castigo para estas cidades, haverá uma penalidade para essas localidades que não aceitam ao Senhor. O capítulo 11, né, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim, quando acabou de dar estas ordens, que era a ordem de envio para os discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que estavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? João, lembra lá no início do capítulo de Mateus, João ele apresenta o Senhor Jesus que vai batizar, né, com a água e com fogo, e João Batista não parecia, pelo relato, não compreender essa parte do ministério de Jesus, né? E porque João, o trabalho dele era muito de apontar o erro, de fazer compreender que havia pecado e se arrepender, né? Deixar este pecado. E Jesus, ele vai responder a João, dizendo assim, diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. E aí Jesus começa, quando os discípulos vão embora, o Senhor Jesus começa a retomar aí a vida de João. O próprio Jesus dá um testemunho sobre João, anuncia que João é o próprio Elias que estava para vir, né? E fala com as pessoas, vocês não estão entendendo, né? João veio, anunciou, disse o que deveria acontecer. Ele veio como um mensageiro, como as escrituras sagradas diziam, para preparar o caminho, e vocês não receberam. Disseram que ele tinha demônios, nem porque ele jejuava, porque a sua roupa era diferente, porque ele não tomava vinho, por causa da forma como ele falava. E hoje o Filho do Homem vem e come e bebe, e mesmo assim vocês não compreendem a chegada do reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele vai fazer aí nesse discurso uma comparação do seu ministério com o ministério
de João. A partir do verso 18 ele diz: João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por demônios. O filho do homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então o Senhor Jesus, ele já havia anunciado isso. Mateus já traz que o Senhor Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos, né? Então essa sabedoria de Deus em aproximar-se daqueles que realmente precisam é algo que precisa fazer a diferença também nas nossas vidas. Precisamos nos importar com aqueles que verdadeiramente precisam do Senhor Jesus, né? Encará-los como aqueles que precisam de restauração e apresentar a eles este convite do Senhor, né, para viver essa vida de jugo leve, de aprendizado com Cristo, como nós temos aprendido. E a partir do verso 20, vai falar sobre os milagres, que os milagres de Jesus eram a prova do reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado, que deveria levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, mas como já disse anteriormente, muitas cidades elas não aceitaram este evangelho. As pessoas ainda hoje, eu estava conversando com uma colega professora e eu dizia para ela assim: hoje em dia está muito difícil nós conversarmos com as pessoas porque os valores estão invertidos. Aquele que está dizendo a verdade é como se estivesse mentindo, e aquele que mente levanta a bandeira como se estivesse dizendo a verdade. É bem assim, né, que essas cidades se apresentam diante do Senhor. Elas rejeitam a verdade, preferem ficar com a mentira, preferem ficar com o peso, preferem ficar com aquilo que não é verdadeiro, apesar da revelação estar adiante deles. E o Senhor vai falar, vai repreender acerca de Corazim, de Betsaída, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer que no dia do juízo haverá, né, mais pena de Sodoma do que de Cafarnaum. Então imaginem aí, né, o quanto essas cidades desprezaram o Senhor. Mas a partir do verso 25, né, diante dessa situação em que essas cidades, essas pessoas, né, vêm rejeitar este evangelho, o Senhor faz aquilo que nós também já aprendemos a fazer diante da resistência. Quando percebemos que há uma resistência àquilo que o Senhor vai fazer, que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas, nós entramos em oração. E o Senhor também entrou em oração. O verso 25 vai dizer: naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tenho mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Lembra que Jesus está discursando no meio do povo e o Senhor Jesus, ele quer sempre trazer a reflexão das pessoas acerca de qual é a vontade de Deus para as suas vidas naquele tempo, qual é a visão do reino, né? A visão que nós precisamos ter do reino. E a partir dessa oração, o Senhor Jesus, ele vai, né, trazer para nós esse cuidado, porque o Senhor Jesus, ele vem se revelando para aqueles que são mais humildes, enquanto os líderes religiosos daquele tempo, os fariseus, aqueles que eram considerados mais instruídos, estavam rejeitando a mensagem do evangelho, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós não podemos mais fazer, não devemos mais fazer essa afirmação, né? Porque o evangelho, ele tem se expandido, tem, né, chegado a muitos instruídos e sem instrução. Graças a Deus, mas existe rejeição nos dois grupos, né? Precisamos considerar isso. Então, eu já li esse trecho de 28 a 30,
né, que vai fazer, em que Jesus faz o convite a deixarmos as cargas pesadas e vivermos segundo a sua autoridade, segundo a sua disciplina, recebendo o jugo suave, né? Ele diz assim, ó, minha versão nova diz assim, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve, completamente diferente daquilo que os líderes da época estavam fazendo, né? Os líderes da época eram orgulhosos, eram altivos, na sua maioria, porque podemos perceber na descrição dos evangelhos que algumas autoridades também se renderam ao evangelho de Cristo Jesus, né? Então, quando nós falamos assim, falamos de maneira generalizada, mas sabemos que algumas autoridades reconheceram que o Senhor Jesus era Messias e foram alcançados. A partir do verso 12, né? O verso 12 vai trazer aí várias discussões de Jesus com líderes religiosos, especialmente a respeito do sábado. Vai aumentar o conflito entre Jesus e esses líderes, e esses líderes começam a fazer planos de matar Jesus. Perceba que a discussão vai se dar acerca do dia do Senhor, porque havia um grande, e há ainda, né? Havia uma grande dificuldade, não vou dizer dificuldade não, mas havia um grande zelo acerca do sábado e as pessoas estavam deixando de viver o amor ao próximo com a desculpa de que estavam guardando a lei, né? Com a desculpa de estarem vivendo o sábado do Senhor. O verso 5 do capítulo 12 diz assim: ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados, porque os sacerdotes precisam oferecer sacrifícios no sábado. Então esse é o trabalho dos sacerdotes, né? Eles precisam trabalhar. Jesus apresenta a própria lei para começar a refletir junto com este povo, junto com esses líderes religiosos, né? Mateus ele vai apresentar sempre a lei como ela é ensinada pelos líderes religiosos, pelos fariseus, e como Jesus apresenta a lei nesse novo caminho, né? A escravidão imposta pelos fariseus devido a esse zelo excessivo à lei é condenada por Jesus. O Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmão Márcio, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer no verso 7, verso 6 do capítulo 12, eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Isso traz grande pavor diante desses líderes, né, que defendiam a lei de forma tão ferrenha. E o Senhor Jesus, né, a partir do verso 9, vai vivenciar uma situação com este homem, um homem que tinha uma mão aleijada, e nós vamos perceber claramente a inversão de valores dessas pessoas em defesa do sábado, né? Eu estava falando aqui sobre inversão de valores nos nossos dias, né? E essa inversão de valores ela é muito clara nesse trecho do capítulo 9 ao capítulo 14. Diz assim, ó, Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, lhes perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu:
Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a sua mão. Ele estendeu, e ela sarou, e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Então, eles ficaram furiosos com este ensinamento prático do Senhor Jesus. Nós cristãos precisamos compreender que a vida prática cristã, ela vai sempre conduzir o outro a reconhecer Jesus como Senhor. Então, cada ação das nossas vidas é para fazer conhecido o nome do Senhor, o seu evangelho, o seu reino e a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua volta para buscar a sua igreja. Então, nós precisamos compreender aí e fazer a reflexão diante das atitudes que precisamos tomar, mesmo quando tomamos essas atitudes, dizendo que estamos fazendo em nome de Deus. A partir do verso 15, Jesus sofre ameaças, né, dos fariseus. A partir do verso 14, eles começam a fazer planos para matar Jesus. Jesus vai embora. Muitos doentes, pede para eles ficarem em silêncio. O verso 17 vai citar aí o trecho de Isaías, né, a partir do 18. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Quando diz aqui que não vai esmagar o galho que está quebrado, é uma linguagem figurada, né? Que vai falar que Jesus não vai ser violento, ele vai ser gentil, ele vai ser bondoso, ele vai chegar aos corações de forma amorosa, diferente. O Senhor Jesus, ele vai se apresentar de maneira diferente a forma como os líderes daquela época estão se apresentando. E nós precisamos compreender também isso. Como é que nós temos apresentado o Senhor Jesus aos povos nestes dias? Nós estamos apresentando um Jesus carrasco, nós estamos apresentando um Jesus assassino, tudo é porque Jesus vai matar, né? Nós estamos apresentando Jesus como aquele que se preocupa com as coisas materiais acima das coisas espirituais, né? Quando fazemos promessas em nome de Jesus, quando dizemos que Jesus vai fazer e vai acontecer em questões materiais, né? Quando sabemos que essas questões, essas bênçãos, elas chegam, né? A bênção chega, a vitória chega, a resposta chega, mas nós precisamos estar com os nossos olhos no que é espiritual, porque aquilo que é material vai ficar aqui. Tudo que é material passa, mas o que é espiritual permanece para sempre. E nós precisamos aprender a semear no mundo espiritual. O mundo já é muito carnal, o mundo já é muito material. Nós precisamos lembrar de falar e anunciar desse Jesus que cura, salva e liberta. Deste Jesus que tira do inferno e garante lugar no céu para aqueles que estiverem ligados a ele. Não podemos nos esquecer disso. E vai a partir do verso 22, né, vai continuar uma discussão entre Jesus e os fariseus que tem relação com os milagres que estão acontecendo, em especial com o fato de Jesus expulsar demônios, tá? Ele vai falar sobre as pessoas
a partir do verso 34, né? Que os maus, eles têm um depósito de mal dentro de si. Ele só pode ter coisas más. Os fariseus estavam blasfemando porque não estavam com seus corações, estavam com as suas vidas permeadas de coisas ruins, de coisas más, né? Os fariseus chegam a dizer que Jesus, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, né? Conforme o versículo 24. Então isso traz uma situação muito ruim, né, para os fariseus, porque eles começam a blasfemar, e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela não é perdoada, né? Esse trecho de Mateus vai dizer, olha, a partir do verso 30 do capítulo 12, quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Então precisamos cuidar, né, daquilo que a boca vai falar. A partir do verso 33, ele vai fazer essa analogia entre a árvore, né, e as suas frutas. As frutas não fazem a árvore ficar boa, mas a árvore boa produz frutas boas. Olha só, a fruta não faz a árvore ficar boa. E a fruta aí pode representar a decoração, a questão externa, aquilo que nós fazemos ser conhecido às pessoas, né? A forma da gente vestir, a forma muitas vezes da gente andar com as pessoas que a gente anda, aí podem representar as frutas, mas as frutas não mudam as características da árvore. Mesmo que você cole mangueiras em macieiras, a manga, ela não vai tornar a macieira mangueira. Nós precisamos entender que somos seres integrais, com espírito, alma e corpo, que precisam estar entregues ao Senhor Jesus. Precisamos buscar a limpeza das nossas vidas. O verso 33 vai dizer: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. E como eu já disse, o verso 34 vai dizer, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o seu mal do seu depósito de coisas más. É como aquela frasezinha, né? Que as pessoas dizem, que a gente sempre lê por aí, né, nas citações, né? Por que você trata bem aquele que lhe trata mal? Porque o mal não está em mim, está nele. Então, nós precisamos vivenciar esta palavra e não procurar ser como aqueles que fazem o mal. Não, a Bíblia diz que aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Então, nós precisamos fazer estas decisões pelas nossas próprias vidas. O verso 36 vai dizer: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas da palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. E depois que Jesus vai dizer isso, alguns mestres da lei e fariseus começam a pedir a Jesus para fazer um milagre. E aí Jesus diz para eles: olha, o milagre que vocês vão ter é o milagre de Jonas. Qual é o milagre de Jonas, né? Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. E no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas.
o Senhor Jesus estava fazendo refletir aqueles fariseus que estavam se opondo a ele, né? Ainda havia oportunidade de libertação, de salvação, mas eles estavam com os corações endurecidos, né? E a partir do verso 43, o Senhor Jesus vai falar da volta do espírito mau. Jesus diz assim, ó: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Precisamos viver como aqueles que são a habitação do Espírito Santo de Deus. Não basta a casa estar vazia, limpa e arrumada. Ela precisa estar habitada. Habitada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, que sejamos verdadeiramente a cada dia morada do Espírito Santo de Deus, para que estejamos cheios dessas coisas boas que Jesus fala, para que sejamos árvores boas que dão bons frutos. Precisamos ser a habitação do Espírito Santo. E este capítulo vai se encerrar com Jesus, né, aí de uma forma bem direta, falando desta questão da família. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: veja, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Senhor Jesus, ele está falando da ligação que nós temos em Deus, da ligação que nós temos no Pai. Ele não está desfazendo da sua família, né, sanguínea, mas ele está querendo trazer à luz, ensinar aquelas pessoas que perante o Senhor todos estão no mesmo patamar. Não precisa haver privilégios, não precisa haver diferenças. Todos nós precisamos nos apresentar como filhos e filhas de Deus, que dependemos do Senhor, que estamos dispostos a viver a sua vontade, que estamos dispostos a deixar as vontades deste mundo para anunciar o evangelho às outras pessoas, né? A anunciar o Senhor, a divulgar o nome do Senhor, a divulgar este evangelho de paz. Amém? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, né? Esses três capítulos 10, 11 e 12, né? Veja aí o quanto a gente pode refletir em 3 capítulos de um evangelho, o quanto são ricos esses evangelhos. Certamente eu não pude discutir acerca de todas as coisas, de todas as impressões que nós temos aqui, né? Mas aprove ao Senhor que pudéssemos fazer essas discussões. Sugiro que os irmãos continuem fazendo o estudo nos evangelhos, né? Precisamos reconhecer as marcas de Cristo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, né? Se deixamos alguma coisa para trás, precisamos retomar. Então, a visitação aos evangelhos do Senhor são um convite para nos aproximarmos da essência, nos aproximarmos deste Jesus, né? Que nos convida a sermos discípulos dele. Né? Precisamos nos submeter à disciplina do Senhor Jesus, à disciplina do Senhor Deus, como o Senhor Jesus se apresentou e se dispôs para vivermos uma vida genuína segundo a vontade do Pai.
Amém? Eu sou muito grata a Deus nesta noite por esta oportunidade, né? Pelos irmãos que nos acompanharam. Quero apresentar também diante do Senhor aqueles que não puderam nos acompanhar. Rogo ao Senhor que incendeie nos seus corações o desejo pela palavra do Senhor, né? Porque é esta palavra que nos dá segurança, que aumenta a nossa fé, que nos ajuda a permanecer firmes diante da dificuldade. É esta palavra que nos ensina, que nos revela quem é o Senhor Jesus, como Ele age, o que podemos esperar dele. Então, que Deus em Cristo nos abençoe ricamente, que o Senhor visite os nossos lares, que o Senhor abençoe todo o Ministério Deus é Bom, o Ministério do Pastor Carlos, que o Senhor continue operando nas nossas vidas, em nome de Jesus, que possamos ter coragem. Vamos rogar ao Senhor para sermos corajosos no anúncio do Evangelho da Paz. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe e nos vemos na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Amém? Deus abençoe a todos.